E aí, pessoal, vou fazer agora a correção do PET 6 de ensino religioso do sexto ano. Então, temos aí a semana 1, tivemos como tema conto, reconto e pronto. Descubra as origens através dos mitos. Então, tivemos aí o mito indígena, né? E abaixo as atividades. Vamos lá. Quais semelhanças e diferenças entre o mito indígena apresentado no livro Assim Vivem os Homens e no texto informativo disponibilizado no site Só Histórias como Curiosidades? Então, as semelhanças. Existe uma índia que morre e que foi enterrada na oca. Chorar sobre sua sepultura também é semelhante nos dois, e cavar a terra. E serviu de alimentação, né, a mandioca. Diferenças. O primeiro texto usa uma abordagem mitológica para explicar o surgimento da mandioca. Já o outro texto usa uma abordagem científica e histórica. Se vocês encontraram outras semelhanças e outras diferenças, pode colocar à vontade, ok? O que chamou a sua atenção ao ler sobre a origem histórica e sobre a origem científica da mandioca? Então, a origem histórica pessoal, né? Mas os pesquisadores acreditam que a mandioca teve origem nas tribos tupis. E científica, os diversos nomes que a mandioca recebe, né? Macaxeira, aipim, castelinha e macamba. Semana 2, tivemos como tema povos originários, saberes construídos. As atividades. Esse mapa para vocês localizarem as tribos, né? Tem aqui embaixo uma legenda. Alguns nomes são um pouquinho diferentes, não tem problema, tá? É só você dar uma pausa aí e você vai conseguir ver os nomes das tribos, ok? Em uma palavra, sintetize o significado destes termos para os povos indígenas. Seria controlar, né? Seria essa. Eu coloquei aqui o significado todo, né? De acordo com o que estava no texto. Mágico é a maneira descoberta pelo índio de controlar, aplacar ou manipular as relações entre ele e o mundo universal dos mamaés, espíritos temidos pelos poderes maléficos que possuem. Então, uma palavra, controlar. Místico, o bem e o mal, o sol e a lua, as duas metades em que se divide a aldeia, né? Então, eu poderia colocar aqui uma divisão, né, que existe entre esse bem e o mal. Seria divisão. De um lado, o dia e a noite, né, o sol e a lua, o bem e o mal, e entre duas metades. Então, seria uma divisão. Religioso. A religião é a crença em um mundo eterno, onde vão residir as almas dos mortos. Há uma absoluta incomunicabilidade entre esse mundo eterno e as almas, e o mundo dos vivos. Então, a religiosidade para os povos indígenas seria a ancestralidade, se fosse para colocar em uma palavra, sintetizar. A ancestralidade, que eles trabalham muito, os ancestrais, os espíritos de seus ancestrais. Ok? Semana 3. Rituais e símbolos da cultura xinguana. Então, eu tenho aí as atividades. Fazer uma pesquisa sobre o ritual Quarupi, né, e representá-lo numa forma de desenho. Né? Então, esse ritual Quarupi, né, ele celebra a passagem do espírito dos que partiram para a aldeia dos mortos. Né? O ritual ele marca o fim de um período de um ano de luto e celebra a memória daqueles que morreram. Então, essa é uma imagem, tá, que eu encontrei na internet só para representar aqui para vocês esse ritual Guarupi. Você conhece algum ritual dos mortos? Na sua cidade tem alguma data ou festividade que relembra aqueles que já faleceram? Né, no Brasil a gente tem aí o dia 2 de novembro, que é o dia de finados, né, o feriado, que ele é dedicado, né, aos mortos, né, que é um dia para visitar esses túmulos.
Existem algumas religiões que não fazem essa prática, né? E já outras que gostam de fazer essa prática de visitar os túmulos, pelo menos uma vez por ano, e lá eles acendem velas, eles fazem orações, rezas, levam flores, fazem uma limpeza no túmulo, né? Entre outras coisas que possam necessitar, né? Às vezes alguém passou no cemitério lá e pisou em cima da tumba, quebrou uma tampa, né? Ou um vaso, aí a pessoa gosta de substituir, deixar tudo limpinho, tudo perfeito, né? Existe essa dedicação aqui também no Brasil. Semana 4. Tema: o modo de ser e viver mantém a cultura e a sabedoria de um povo. Então, olha só, você tem aí alguns depoimentos e você vai escrever um depoimento registrando os novos conhecimentos que você adquiriu com os povos originários. É pessoal, né? Eu coloquei aqui alguma coisinha. Valorização do conhecimento dos mais velhos, eles dão muito valor a isso. O saber utilizar a terra e a sua floresta que restou. O povo indígena passa por um processo de aculturação, influenciados pelos não indígenas, né? Existe aquele choque de culturas entre a cultura indígena e a cultura da sociedade moderna, entre aspas, vamos dizer. O Brasil canta o Xingu. Faça uma paródia da música Como Era Verde o Xingu, expressando o valor da preservação das terras indígenas. Olha só, uma paródia, ela tem que ser feita por você. Então a resposta ela é pessoal, mas eu comecei a fazer aqui, você pode terminar, só para você entender, talvez não ficou muito claro, né? Aí eu coloquei empolgado em sabedorias, até escrevi errado, em sabedorias. O remédio natural vem do Xingu, suas plantas, sua riqueza, cura as doenças do Matipu, né? Então eu fiz aqui uma rima, né? Uma paródia com relação às plantas medicinais, ao conhecimento medicinal que os indígenas têm a respeito, né? Que envolve, né? As tradições deles, os costumes deles, né? Então eu fiz de uma primeira parte, né? Você pode fazer das outras tranquilamente, tá? Relacionando todo esse conhecimento indígena, né? E com os símbolos, os rituais, a religiosidade deles, ok? Então, pessoal, fica assim até o nosso PET 7.